Rio Doce, um dos mais importantes rios do Sudeste brasileiro. O Rio Doce, ele é um dos 4 mananciais prioritários em nível de gestão no Brasil. A bacia do Rio Doce, em nível de recursos minerais, de recursos naturais, ela é riquíssima. Fundamental para o desenvolvimento dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O Rio Doce foi um dos últimos rios a serem descobertos da costa brasileira, né? Porque as primeiras expedições passaram por fora de Abrolhos e aí eles não conseguiram ver a foz do Rio Doce, mesmo porque a foz do Rio Doce ela é meio que escondida, né? Ela tem um banco de areia que esconde a foz do Rio Doce. E aí quando eles perceberam que o Rio Doce era um rio de grande porte, navegava em grande parte da sua extensão no início, eles começaram a desbravar, vamos dizer assim, o estado na parte litorânea para dentro pelo Rio Doce. O Rio Doce teve muita dificuldade de ser desbravado por causa dos indígenas que aqui viviam, que eram indígenas que não tinham um relacionamento muito bom com o povo europeu. E essa região foi uma região que demorou muito para ser descoberta, né? Mas uma vez descoberta a sua riqueza, ela foi uma que se desenvolveu mais rapidamente, né? Em toda a costa do Brasil. O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas, e deságua no mar na Vila de Regência, Espírito Santo. A Bacia do Doce abastece mais de 3 milhões de habitantes em 228 municípios capixabas e mineiros, mas há alguns anos o rio vem sofrendo com a ação do homem. O resultado de tudo isso sentimos hoje em dia. Situação que levou pesquisadores a estudarem o Rio Doce em 2014. Em 2013, a gente teve um dos piores eventos hidrológicos de cheia da história do estado do Espírito Santo. E os meus amigos e alguns colegas cientistas falavam que aquela quantidade de água vista na calha do Rio Doce, nos afluentes do Rio Doce, não ia acabar nunca, porque era um volume de água que jamais foi visto. E em menos de 2 meses aquela água foi toda embora. E o que restou foi uma seca das mais graves dos últimos 70, 80, 90 anos. Segundo levantamentos da Companhia de Recursos Minerais do Brasil. Essa antítese entre cheia máxima e seca mínima fez com que a gente quisesse estudar um pouco mais, né, a realidade atual, né, atual em 2014, 2015. E realmente a degradação antrópica, principalmente do solo da bacia, fez com que a gente chegasse a eventos extremos de cheia, que quando chove nós vamos ter problema, e quando seca nós vamos ter problema. Então a gente ampliou os limites extremos, tanto de cheia quanto de estiagem. Por quê? Porque com o solo coberto com cobertura vegetal, a chuva ela é absorvida pelo solo. E o solo, digamos que seria o reservatório dessa água. Se o solo não é abastecido, se essa água não infiltra, o que chove vai para a calha do rio, que é o ponto mais baixo. Então, na época de chuva, aumenta o nível. Na época de seca, como não tem, o reservatório está vazio, o rio vai ficando cada vez mais baixo. O diagnóstico que a gente fez provou exatamente isso. Solos, bacias extremamente degradadas, cursos d'água com baixa capacidade hídrica, bastante sedimento dentro deles, inclusive sedimentos que apontam
o uso indiscriminado de fertilizantes e defensivo agrícola no solo. Porque o solo, não estando coberto, ele empobrece. Então fica mais caro você produzir em cima dele. E à medida que esse ciclo vicioso vai aumentando, o solo vai se tornando cada vez mais improdutivo. Mas o pior ainda estava por vir. No final de 2015, o Rio Doce foi tomado por uma onda de rejeitos decorrente do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas Gerais. Esse evento extremo de despejo de rejeito de minério fez com que toda a extensão do rio afetada ficasse comprometida no ponto de vista de oxigênio na água, né? Os níveis de oxigênio baixaram muito, principalmente até a altura de Resplendor da barragem ali de Aimorés, né? Em que a gente viu a mortandade de peixe à flor da água, assim, foi uma cena que não vai sair do nosso subconsciente tão cedo. E esse impacto, ele não vai ser um impacto resolvido em curto espaço de tempo, não. Porque o volume foi muito grande de rejeito. E ele, como todo rejeito, né, como todo sedimento, ele assentou e à medida que a gente for tendo eventos de cheia normais, a gente vai estar se lembrando disso durante um bocado de tempo ainda. Diante de todos esses problemas, professores e universitários do Instituto Federal do Espírito Santo decidiram se unir para pesquisar e propor melhorias para recuperar o Rio Doce. O rio é o quintal da academia e logo ideias começaram a surgir. A gente está trabalhando com o projeto Semeando Verde, que está indo para a terceira geração já. Que aqui no IFES é reflorestar o entorno do IFES com bioma Mata Atlântica natural e tentar fazer que a comunidade veja o cinturão verde, né, como uma porta para estar levando para a cabeceira do rio, para estar levando para as beiras do rio mesmo, para começar a fazer de forma efetiva esse trabalho. Isso aqui é uma ação que a gente está fazendo para tentar recuperar a área da bacia hidrográfica do Rio Doce aqui, ver se a gente consegue melhorar um pouquinho o potencial hidrológico da nossa cidade e tentando espalhar um pouco a iniciativa de estar começando um projeto de reflorestamento aí na cidade. Se cada morador repetir um gesto como esse, já é um bom sinal, né? Vão ser 125 mil árvores plantadas em Colatina, aproximadamente. E por que não ajudar? A preocupação dos estudantes não está somente com as margens do rio, mas no entorno da cidade. É uma região que alguns bairros dela foram planejados, então tem-se uma organização melhor. E logo ao lado aconteceu a ocupação desordenada de bairros que não foram planejados. E com isso dá para a gente fazer um levantamento do quanto a região cresceu nesse período de tempo e com base nos cálculos que a gente pretende fazer, acompanhar a evolução do nível de escoamento superficial para ver quanto tem aumentado, quanto está infiltrando no solo ainda de água de chuva, né, para a gente desenvolver nossos projetos de urbanismo que visem melhorar a situação. Todas as informações possíveis sobre o Rio Doce estão sendo catalogadas pelos universitários com a ajuda da tecnologia e elas irão abastecer um banco de dados aberto à população. As informações mais básicas, por enquanto, são relacionadas à hidrologia. Quantidade de água, qualidade de água, profundidade de um determinado ponto, nível de vazão, esses vão ser as informações básicas. A gente pode acrescentar também até mesmo um sistema climático, você pode ter uma previsão de chuva, onde você vai ter chance de ter enchente, não vai ter, esse seria o caso. Os alunos entenderam que, uma vez desenvolvidas soluções para aqui, a gente pode replicar isso para o estado do Espírito Santo inteiro. Nós estamos fechando parcerias com outros campi do IFES, a saber o campo
campus de Santa Teresa, o campus Itapina de Santa Maria de Jetibá, formando um núcleo de estudos agroecológicos em que a gente envolve meio ambiente, agricultura e ecologia, para a gente começar a juntar pensadores, massa crítica, para ampliar essa área de atuação, esse campo de atuação. Enfim, a gente tem uma esperança muito grande de que nos próximos 5, 10 anos esse programa possa ter uma amplitude maior, como foi idealizada logo após o diagnóstico que a gente fez. Olha, eu espero que esse projeto ele possa ajudar muito tanto a população como a questão do ambiente da bacia hidrográfica do Rio Doce, para que possa estar sendo desenvolvidas ações para melhorar, né, o gerenciamento na bacia hidrográfica e futuramente a situação do meio ambiente. Futuro do Rio Doce. Só o tempo vai dizer o que vai acontecer, né? Porque tem muita lama para descer ainda. Se tudo der certo, a gente espera que dê. A gente quer recuperar toda essa encosta aqui de Colatina, transformar a área verde realmente, não um segmento, né? Só de uma árvore atrás da outra. Fazer uma recuperação bacana. Uma geração unida em busca de um Rio Doce melhor para todos.